Tá legal. Bom, pessoal, então vamos. Na aula passada, a gente acabou vendo um exemplo bem simples que tinham dois comportamentos bem diferentes, né? Um que a cadeia chegava em algum estado e parava, e o outro no qual ela atingia uma distribuição estacionária que dava medida positiva para a probabilidade positiva para todos os estados, né? Era o passeio aleatório com as fronteiras no intervalo, com fronteira absorvente, que ele vai acabar em um outro, era o exemplo 2, e o outro em que era com a fronteira refletor. Bom, o que a gente vai fazer hoje é começar a sistematizar as coisas um pouco melhor, tá? Vamos dar umas definições básicas e sistematizar um pouquinho a parte teórica, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou colocar hoje é como dividir, considerar classes de equivalência dos estados, né? Tem estados que se comunicam e outros não, tá? Então, vamos tornar isso preciso, é bastante intuitivo e simples, tá bom? Então, eu tenho a minha matriz de transições, P, né? Que me diz como que eu pulo, a probabilidade com que eu pulo do estado I para o estado J, a entrada IJ dessa matriz me dá essa probabilidade, né? Sendo que essa probabilidade de saltar é sempre a mesma ao longo do tempo, nós estamos supondo uma cadeia homogênea no tempo, tá? E o nosso espaço de estados é finito, tá bom? Então, o nosso setup é o mesmo, apenas começamos, estamos no caso mais simples, tá bom? Então, eu vou dizer que um estado I conduz a outro estado J, I conduz a J, e denotar assim por uma flechinha I implica J, quando tiver uma probabilidade positiva de você passar de I para J, ou seja, existe um N tal que Pn de IJ é positivo, tá? Bom, para evitar algumas besteiras, para simplificar, eu vou, nessa definição, permitir N maior ou igual a zero, ou seja, N pode ser zero também. Isso simplesmente porque P elevado a zero é a identidade, então faz com que um estado conduza a ele mesmo, por definição, né? O fato de incluir o zero só muda alguma coisa quando J for igual a I, porque P elevado a zero é a identidade, tá bom? Então, a nossa definição eu vou dizer que I conduz a J se existe um N maior ou igual a zero, tal que Pn, que é a potência enésima da matriz P, na entrada IJ for positivo. Bom, e quando I conduz a J e J também conduz a I, eu vou dizer que eles se comunicam. Dizemos que I e J comunicam-se, então agora vai ser uma flechinha com as duas direções, se o I conduz a J e o J também conduz a I. Ou seja, começando em I, tem uma probabilidade positiva de chegar em J, e começando em J, tem uma probabilidade positiva de chegar em I. Tá? Então, essa é a definição dessa relação de comunicação entre estados. Tá? Então, estados que não se comunicam quando uma dessas propriedades falta, numa direção ou na outra. Comunicar-se nessa definição, por definição, uma propriedade simétrica. I conduz a J e J conduz a I. Tá bom? Então, a primeira observação, bem simples, chamando de proposição, é que é uma relação de equivalência, né? Se vocês lembram o que significa uma relação de equivalência, caso não lembrem, está dito aqui. A relação de equivalência é quando tem três propriedades. Reflexiva, ou seja, que I se comunica com I, isso é automático da definição, né? Porque o fato que a gente aqui está permitindo N igual a zero, P elevado a zero é a identidade, P0 de II é 1, tá? Que é simétrica, que se I está relacionado com J, se isso implica que J está relacionado com I, é automático da definição, foi feita a definição de modo a ser simétrica, né?
I conduz a J e J conduz a I, e que é transitiva. Ou seja, se I e J se comunicam, J e K também se comunicam, então I se comunica, I e K se comunicam-se. Tá bom? Então, dessas três propriedades, a única que eu tenho que dar alguma justificativa é a terceira, porque as outras duas já falamos e são uma imediata, as duas são imediatas. Então, eu tenho que mostrar que essa propriedade é transitiva, tá? Ou seja, quero mostrar que se, isso que está dito aqui, se I e J comunicam-se, J e K também, então I e K comunicam-se. Bom, vamos fazer isso olhando cada direção. Vamos supor que I conduz a J e que J conduz a K. E vamos mostrar que I conduz a K, né? Então, eu estou supondo que é possível, saindo de I, chegar em J. Isso é o que significa I conduz a J. Existe um M, tal que P elevado a PM, a potência mésima, na entrada IJ é positivo. Da mesma forma, PN de JK é positivo para algum N. O M e o N não necessariamente são os mesmos, né? A definição é que existe, tá bom? Então, eu quero mostrar que também posso ir de I a K. Então, aqui eu escrevi uma desigualdade que preciso justificar, mas a justificativa é simples, né? Que PM mais N de IK é maior ou igual que o PM de IJ pelo PN de IK. Como justificamos? Bom, você pode pensar a potência da matriz, né? Eu acho que eu escrevi isso aqui, deixa eu... aqui nas notas. Escrevi aqui, então, para fazer mais desenvolvido, né? Então, P elevado a M mais N é o produto de PM com PN, né? Produto de duas matrizes. Então, a entrada IK pode ser escrita assim, é a linha I do PM vezes a coluna K do PN. Né? Então, você tem uma soma de termos aí, todos são maiores ou iguais a zero, então essa soma é maior ou igual que qualquer um dos termos. Então, quando você pega S igual a J, fica aquela desigualdade que a gente escreveu ali, tá? Bom, isso aí é uma coisa puramente algébrica, né, de produto de matrizes. Mas você pode pensar probabilisticamente também, né? Convém pensar probabilisticamente, tá aqui, né? É bom a gente estar fazendo a coisa no começo, então é bom a gente olhar com calma. Tá bom? Então, probabilisticamente, o que eu quero calcular? Quero mostrar que, saindo de I, a probabilidade que no tempo M mais N eu esteja em K é positiva. Quando eu assumir que a probabilidade saindo de I eu posso chegar em J, né, no tempo M com probabilidade positiva, e saindo de J eu posso chegar em K com probabilidade positiva no tempo N. Então, eu quero saber, eu estou começando em I aqui no tempo 0, e quero chegar no K no tempo M mais N. Aí eu olho todas as possibilidades que eu tenho no tempo M, que é o que está escrito aqui em cima. O que está escrito aqui em cima, né? Vocês estão vendo meu marcador? Acho que não, né? Do mouse, não. Eu preciso colocar aqui. Tá? Eu tenho que somar todas as possibilidades no tempo M, porque eu não estou dizendo nada sobre o tempo M, eu estou dizendo só do tempo M mais N. Então, eu abro esse evento como a soma, né, de todas as possibilidades no tempo M, que é isso que está escrito aqui. Tá? Agora, quando eu olho essa probabilidade, aqui eu tenho uma interseção. XM é S e XM mais N é K. Tá? Eu estou somando em todo S. Bom, isso aqui é uma interseção, eu posso calcular. Primeiro, ela é, obviamente, maior ou igual que se eu pegar um termo apenas, que é o J, né? Então, isso aqui eu tinha uma soma, todas as possibilidades, e é maior ou igual que qualquer um dos termos. Né? Vamos dizer que eu fixei o J, porque é aquele que eu já sei que é positivo.
Então, agora eu tenho uma interseção. A probabilidade da interseção eu posso calcular de duas coisas. É uma probabilidade condicional, mas é uma probabilidade. Calcular olhando a probabilidade da onde que no tempo m eu esteja em J, e depois que no tempo m mais k eu esteja em K, condicionado a estar em J no tempo m. E a condição que eu já tinha no tempo zero. Então, esse aqui, primeiro, é exatamente PM de IJ, por definição. Por definição, e porque a gente viu, não é bem por definição. Por definição é quando M é igual a 1. Né? E esse aqui, a coisa importante é que você tem a propriedade de Markov. Então, quando você tem isso aqui, você pode esquecer esse I no tempo zero, não interessa mais. Só interessa que você tem que passar de J para K, do tempo M para o tempo M mais N. Como a cadeia é homogênea, o M não importa e fica simplesmente fazer uma passagem de J para K em N passos, que é isso que está aqui. Então, essa fórmula que estava aqui em cima do produto de matriz. Então, é algo bem simples, né? Ou seja, se I conduz a J e I conduz a J e J conduz a K, então, aqui eu estou sofrendo para fazer o meu mouse voltar para lá, que às vezes ele não está muito legal. Bom. Ops. Tá bom? Então, a gente acabou de ver que se I conduz a J, e J conduz a K, então I conduz a K. Bom, da mesma forma, vale revertendo as flechas, né? Porque I e J são quaisquer. Então, você provou que essa propriedade, essa relação, comunicar-se, ela é transitiva. Então, você tem aquilo que se chama uma relação de equivalência. Sempre que você tem uma relação de equivalência no espaço, você divide o seu espaço nas classes de equivalência, né? Onde cada classe de equivalência são aqueles elementos equivalentes entre si. Então, eu posso pegar o meu S e dividir em um certo número de classes de equivalência. Significa que, dentro de cada CI, todos se comunicam. E de um CI para outro CJ, eles não se comunicam. Pode ser que um deles conduza o outro, ou o outro conduza um, mas eles não se comunicam, tá? Por definição de classe de equivalência. Cada CI pega um elemento qualquer de CI é formado por todos aqueles que são equivalentes a ele, tá bom? Então, isso é uma maneira conveniente de pensar, que é útil. Você vai entender o porquê daqui a pouco, à medida. É um conceito básico que nós vamos utilizar, tá? Então, dentro de uma classe, tudo que eu sei é que de cada estado é possível chegar a qualquer outro. E de classes distintas, pode ser que seja possível, mas não nas duas direções, tá bom? E a relação era simétrica. Tá bom? Então, vamos olhar aqueles dois exemplos que a gente falou na aula passada. Tá? Mais simples. O exemplo 1, que era uma cadeia de zero, no intervalo de segmento 0, 1, n, no intervalo discreto, tinha n mais 1 pontos, né? E você ia de cada estado, ela era com fronteira refletora, eu acho que eu escrevi aqui para lembrar, as probabilidades de transição. Bom, não estou conseguindo. Bom, enfim. Então, o que é essa matriz? Eu posso ir de I para I mais 1, com probabilidade meio, de I para I menos 1, com probabilidade 1 meio, quando o I está aqui no meio. Do 0 eu vou para o 1, com probabilidade 1, e do N eu vou para o N menos 1, com probabilidade 1,
no caso da fronteira refletor. Tá? No caso da fronteira absorvente, quando eu estava no meio era a mesma coisa, quando eu estava no zero não sai mais, quando eu estou no N não sai mais. Então, é muito fácil de você ver que, eu queria mostrar aqui, que eu acho que eu tinha resumido aqui para quem não, mas eu tenho esse meu negócio aqui, tá um pouquinho... Bom, enfim. Não quer ir para lá? Então não vai. Depois eu... Quando precisar outra coisa, eu vejo. Porque agora ele não está querendo... Enfim. Espero que esteja claro. Então, no exemplo 1, que é a fronteira refletora, do zero, a diferença está na fronteira, né? Do zero você passa para o 1 com probabilidade 1, do N passa para o N menos 1 com probabilidade 1. Então, é muito fácil ver que é uma cadeia que só tem uma classe e que nós vamos chamar de irredutível quando só tiver uma classe. De cada estado, você chega a qualquer outro com probabilidade positiva. Tá? Por outro lado, no caso da fronteira absorvente, não, é fácil de ver que a gente tem 3 classes. Porque aqui no meio, né, entre 1 e o N-1, é fácil de ver que você pode, saindo de qualquer um desses estados, chegar no outro com probabilidade positiva. É só você ir passo por passo numa direção, por exemplo. Tá? Mas do zero você não pode sair. Então, nenhum deles é equivalente ao zero. Então, você tem esses estados aqui no meio e esses dois aqui, que são bastante diferentes. Então, mais tarde a gente vai definir precisamente o que significa essa classificação de estados em transiente e recorrente. Tá? Recorrente é aquele em que você sempre volta. Aqui no caso é banal, recorrência, porque quando você está no zero, você não sai mais, então você sempre volta. Tá? Fica lá. O N, idem. Transiente é quando você vai sair desse estado e lá pelas tantas você não vai voltar mais. E é o que vai acontecer aqui, porque a gente viu que quando eu pegava uma potência grande da minha matriz, falar N aqui é ruim, porque tem o N que é esse, que eu pegava uma potência grande da matriz, os valores aqui no meio das entradas ficavam praticamente zero, e você ficava com toda a probabilidade concentrada no zero e no N, nos extremos, né? Por isso era o problema da ruína do jogador. Eu acho que eu tinha escrito aqui, só para lembrar, mas naquela hora eu não consegui passar. Então, é essa a diferença, tá? A diferença está na fronteira, mas é uma diferença importantíssima. Aqui do zero você passa para o 1, do N você passa para o N menos 1. E esse aqui do zero você fica no zero, do N você fica no N. Então, esse aqui eu chamo totalmente refletora e esse aqui absorvente, tá? Porque o totalmente, porque poderia ter uma possibilidade, você passa por 1 com uma probabilidade alfa e fica parado com probabilidade 1 menos alfa. Isso não é muito, depois a gente vai ver. Tá? Então, voltando àquilo que estávamos falando ali, vamos dizer, o exemplo que a gente viu na aula passada, N era 4, só para fazer uma coisa bem concreta. Então, ficava a classe do 0, a classe do 4, e esses do meio aqui, que era de 1 até N menos 1. Né? E a nossa matriz, que eu vou falar, eu poderia escrever de uma forma mais conveniente, que vai ser uma coisa que eu vou querer enfatizar depois, daqui a pouquinho. Deixa eu voltar para as notas, porque é mais sistemático. Eu tenho alguma dificuldade aqui. Esse mouse, ele corre para baixo, e se ele passar do negócio, ele não funciona, tá? Bom, então, nós vamos
tornar mais rigoroso o que significa uma classe transiente e uma classe recorrente. Mas a ideia está mais ou menos clara se você pensa nesse exemplo. Esse meio todo, no caso da fronteira absorvente, é transiente e os extremos formam classes recorrentes, que você não sai de lá. São estados absorventes, tá bom? Isso só se aplica ao exemplo com a fronteira absorvente. No outro, só tem uma classe, então não tem muito o que dizer sobre isso, tá bom? Bom, vou tornar mais rigoroso essa, não só a definição, mas caracterização disso nas próximas aulas. Mas vamos pensar com base naquilo que a gente viu desse exemplo aqui, quando N era 4. Era 4. Tá? Então, se você acredita nisso que falei aqui, que uma classe transiente, o processo vai deixá-la em algum momento e nunca mais voltar, a gente viu que isso acontece nesse exemplo. Né? Mas, pelo menos a gente entendeu o que deve acontecer. Mas se você acredita nisso, que tudo vai ser bem justificado, você imediatamente vê que, sendo S finito, tem que ter pelo menos uma classe recorrente. Né? Por quê? Porque se na transiente ele fica um tempo finito, como só tem um número finito de estados, e o meu tempo é arbitrariamente grande, é infinito, não funciona, né? Porque você vai ficar um tempo finito em cada um, tem um número finito de estados, e quando acabar todos esses, onde é que você está? Então, significa que quando você tem um S finito, vai ter pelo menos uma classe recorrente. Pelo menos uma. Pode ter duas, pode ter muitas. Aqui nesse exemplo tinham duas. Né? Nesse outro só tem uma, porque nesse aqui não tem estado transiente. Só tem uma classe. Mas nesse aqui tinha duas classes recorrentes e uma transiente. Tá? Bom, isso vai ser uma coisa geral. Sempre vai ter S sendo finito, sempre vai ter uma classe recorrente. Bom, e eu posso, uma coisa que é fácil ver, se você tem uma classe, mas a gente vai justificar tudo isso, eu só estou explicando com base nesse exemplo, de forma a ser mais ou menos heurístico, vamos dizer. Tá? Se você tem uma classe recorrente, você não vai poder sair dessa classe. Vai ficar lá, uma vez que a cadeia chega, vai ficar sempre lá. Então, isso significa que quando eu olho a matriz, nas linhas correspondentes aos estados de uma classe recorrente, todas as colunas que não têm a ver com essa classe vão se anular, porque você não pode sair da classe, tá bom? Então, podemos imaginar que a gente reescreve o espaço de estados, reordena os espaços de estados, de modo a colocar aqui no começo uma classe, depois outra classe, depois outra. Todas as classes recorrentes, tem que ter pelo menos uma. E depois, no final, aqui eu coloco as classes transientes. Tá? Para os transientes, não vai ser muito importante dividir nas classes, mas todos os transientes, que são aqueles, né, transiente quer dizer isso, vai passar, mas não vai ficar para sempre. Tá? Vou colocar aqui no final. Se você pensa em escrever o seu S nessa ordem, os elementos de S nessa ordem, classe 1 recorrente, classe 2 recorrente, etc., classe S recorrente, e depois aqui os transientes, e aí faz a mesma coisa aqui, né? Ó, a mesma ordem, é a matriz. Então, você vai ver que a sua matriz P, se você está pensando nessa ordem, ela pode ser escrita como blocos. Aqui você tem uma P1, que são as probabilidades de transição dentro da classe C1. Aqui você tem uma P2, que são as probabilidades de transição dentro da classe P2, que você tem uma PS. Cada uma dessas matrizes é uma matriz estocástica. Por quê? Porque o resto fora desses blocos é zero.
tá? Porque chegou nessa classe, não sai mais. Então, as outras colunas que não têm a ver com aqueles estados tem que ser zero, porque não sai mais. Tá? Então, você vai ter esses blocos, você vai ter zero fora deles. E aqui você vai ter zero, porque você não sai dela, né? Aqui você tem os estados transientes. Dos estados transientes, você pode passar para os das classes. É como aqui nesse exemplo, de algum estado aqui no meio, lá pelas tantas você chega no zero ou chega no N. Então você tem a sua matriz Q aqui, que diz, se refere às probabilidades de, começando num estado transiente, continuar nele em um passo. Tá? E M, chamei de M aqui, mas é o resto, que você, saindo de um transiente, né, você acaba chegando num estado, num dos recorrentes. Então, a sua matriz tem uma cara assim. Bom, se a matriz tem uma cara assim, quando você for pegar a potência enésima dela, você, mesmo que não saiba exatamente o que acontece, você sabe que esses aqui é simples. Você vai pegar a potência, porque ó, você tem uma matriz de blocos na diagonal, quando você faz o produto, vai ficar simplesmente o produto desses aqui. Então, em cada um desses aqui vai ficar a potência enésima da P1. Agora, aqui vai ficar aqui elevado a N, porque ela está na diagonal, e aqui, não sei, vai ficar uma outra matriz que não é M elevado a N. M é uma matriz retangular, não é quadrada. O Q é quadrado, esses aqui são quadrados. Mas o M é uma matriz retangular que diz como você passa de um transiente para um recorrente. Então, você vai ficar com uma coisa assim. Tá? E nessa matriz, se você olha essa matriz, ela te diz duas coisas. Aqui eu havia chamado de RL, cada uma dessas classes, em vez de chamar de C. Né? Para lembrar que elas eram recorrentes. Se você quer saber como que se comporta dentro de uma dessas classes recorrentes, você pode esquecer o resto, você pode olhar simplesmente a matriz correspondente a ela. Né? É como se você tivesse uma cadeia menorzinha. E vai ser uma cadeia irredutível e finita e irredutível. Só vai ter uma classe, porque ela é uma classe. Tá bom? Então, se você quer saber o que se comporta dentro de cada classe, você pode esquecer o resto, pode pensar nisso aqui. O que nos leva a dizer que você estudar como que acontece com as cadeias irredutíveis, como aquela que a gente tinha no exemplo 1. Agora, a outra coisa importante é saber, quando você começa num transiente, quanto tempo você vai demorar para chegar em alguma classe recorrente e com que probabilidade você vai chegar numa ou noutra classe. Como era o exemplo aqui mais simples que a gente fez aqui, que era começando aqui no meio, qual a probabilidade de chegar no zero ou chegar no N, né? O problema da ruína do jogador. Então, essa informação está contida na matriz QN e na matriz MN. Tá? Essa matriz QN, como a gente vai ver, ela vai sumir, ela vai para zero. Tá? Então, você vai acabar em uma dessas aqui. Por isso que o estado transiente, o processo só fica lá um tempo finito, daí o nome transiente. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que verificar direitinho. Estou só... Então, lembrando aqui, vamos olhar, lembra, gente, como é que fica isso, né? Vou voltar para minha verde aqui. Esse negócio está incomodando. Bom, eu queria mostrar aqui, mas ele às vezes recusa ao me obedecer, meu mouse.
Enfim, gente. Bom, o meu mouse aqui não está se recusando a me obedecer. Eu queria mostrar a conta que eu estava mostrando antes para vocês. Aqui. Bom, então, naquele exemplo que a gente falou na aula passada, que é simplesmente, eu vou pegar n igual a 4, então eu tinha 5 estados, tá? E quando eu chegar no 0, eu não saio mais, quando eu chegar no 4, eu não saio mais, do 1, 2, 3 são estados transientes. Então, eu estou reordenando os estados simplesmente para escrever naquele formato que falei ali antes, tá? Então, se eu escrevo dessa forma, o 0 e o 4, que tanto faz, qualquer um, eu tenho 1 e 1, que são classes recorrentes, com um único estado. É um estado que chama absolvente. Chegou ali e não sai mais, né? Daí o nome. E os outros, que eram o 1, o 2 e o 3. Quando você olha a matriz de transições restrita, que era aquilo que a gente chamou de Q ali, ela fica com esse jeitinho aqui. Se você está no 2, você tem probabilidade meio, no 1, desculpa, no 1, você tem probabilidade meio de ir para o 2 e probabilidade meio de ir para o 0. Então, está escrito assim aqui, porque o 0 está aqui e o 2 está aqui. Certo? Quando você está no 2, você tem probabilidade meio, meio de ir para o 1 e para o 3. Então, os dois estão aqui no pedacinho da matriz Q. Quando você está no 3, você tem probabilidade meio de ir para o 2, que está escrito aqui, porque essa é a coluna do 2, probabilidade meio de ir para o 4. E aí morreu também. Né? Então, você fica com essa matriz aqui. Aqui é aquilo que eu chamei de M, então, uma matriz retangular. Aqui tem 3 linhas e 2 colunas. O número de linhas dela é o número de estados transientes. O número de colunas é o número de estados absorventes, aqui no caso. Tá? Então, você fica com essa matriz. Bom, quando você olha esse pedaço aqui só, o que está acontecendo? Quando você está no meio, o 2 está protegido, porque ele vai para o 1 ou para o 3, com probabilidade meio e meio. Então, a soma da linha aqui é 1 ainda. Mas, como ele vai passar para um desses, e quando você está no 1 ou no 3, tem uma massa que está sumindo, porque ela está indo lá para os outros e não volta mais. Né? Então, é fácil de ver que se você pegar aquilo que não está escrito aqui é 0, né? Óbvio. Quando você pega essa matriz que tem isso e 0 fora, onde não está escrito nada é 0, e você faz o produto dela com ela mesma muitas vezes, vai sumir, vai a 0. É só você fazer a conta para, se você quer se convencer disso. Pega essa matriz, multiplica por ela, né? Mas é intuitivo e é imediato que você entende, porque quando você estiver no 1 ou no 3, vai ter sempre uma probabilidade, o meio sumindo. Cada vez vai sumir com probabilidade de meio um desses. Então, lá pelas tantas não sobra nada. E que lembra, o que nos leva àquele resultado que a gente escreveu. Que no final, quando você fizer P elevado a N, a N, não esse N grande, é ruim essa letra, porque estou falando, né? O N, P elevado a K, um K muito grande, vai ficar, se você estiver no 1, que é no meio, né? No 2, que é no meio, porque eu tenho 0, 1, 2, depois o 3 e o 4, né? Você vai para o lado com probabilidade de meio e meio. Quando você está no 1 ou no 3, você tem probabilidade 1 quarto, 3 quartos, né? Para o favorável. E pronto. Não vai sobrar nada ali no meio. Você não vai ficar no 1, 2, 3 muito tempo. Você vai acabar no 0 e no 4. Então, isso o importante é tentar saber como se calcula o tempo que demora para você entrar numa dessas classes recorrentes e com que probabilidade você entra numa ou noutra. Esses são problemas
digamos, nas aplicações, você tem interesse em saber, né? Ali, por exemplo, o caso mais simples, que é esse aqui, o da ruína do jogador, você quer saber qual a probabilidade de ganhar. Então, é claro, se tiver uma metade, né, se o N for par, aí você tem a metade, você vai ter um cara que vai ser meio-meio a probabilidade. Senão, vai ser outra coisa, tá bom? Aquilo que a gente falou. Então, isso aí só para dizer que essa apresentação da matriz, colocando os estados nessa forma, só facilita a gente entender. Não muda nada, é só uma representação. Tá bom? Agora vamos voltar lá para as nossas notas. Tá bom? Então, nosso objetivo nas situações, uma das coisas que a gente vai tratar no futuro, nas próximas aulas, vai ser isso. A gente entender onde que acaba e quanto tempo demora para acabar, sair dos estados transientes. Aqui dentro, quando a gente está numa dessa, é uma cadeia irredutível. Então, a gente tem 3 coisas para estudar. Cadeias irredutíveis, que são aqui dentro, uma dessas, né? E como, saindo de um estado transiente, com que probabilidade você vai cair numa ou noutra classe recorrente. Então, são essas coisas que uma das coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá, no curso. Bom, tem um outro item que eu queria comentar agora, porque não sei se vocês lembram, a gente viu nesse exemplo aqui, o passeio com a fronteira refletora, só tem uma classe, é redutível. A gente calculou explicitamente na aula passada a probabilidade invariante, para usar o jargão do livro, ou seja, o que eu estou chamando de distribuição estacionária, mesma coisa, tá? E o processo converge para ela. Quando eu fizesse P elevado a K de IJ, ele ia convergir para essa PIJ. Aquela matriz com todas as linhas iguais, né? Ou seja, não importa, o processo perde memória, não importa muito como eu comece, a probabilidade de eu encontrar o meu processo, xn, quando o nzinho é muito grande, num estado J, vai ser independente, quando n for para o infinito, da onde eu comecei. Isso a gente viu nesse exemplo. E é um fato bastante... quer dizer, a gente viu nesse exemplo, mas não de uma forma, não convergência, mas eu aqui disse uma coisa que não está muito certa, né? Porque essa cadeia aqui é periódica, então eu não tenho uma convergência assim, mas eu tenho uma única medida, tenho que me corrigir aqui, eu disse algo que não está absolutamente, exatamente certo. Nesse exemplo, eu tenho uma única medida invariante, e dependendo de como eu olho, eu vejo uma convergência, mas eu não tenho, eu acho que eu não escrevi isso, convergência, só falei aqui de modo engano. E o motivo é porque não vale o Perron-Frobenius. Mas o fato de não valer Perron-Frobenius não é nenhum problema do ponto de vista probabilístico e estatístico, mas a gente precisa entender o que ele significa, tá? Então, o que entra em jogo é a periodicidade. Deixa eu comentar um pouquinho aqui, tá? O que tem a ver essa periodicidade? Se você lembra, naquele exemplo, se eu estou no estado I, eu vou sempre passar para o I mais 1 ou para o I menos 1. Então, eu só consigo voltar para o estado I num tempo par. No tempo ímpar, eu nunca estou. É por isso que não valia a condição de Perron-Frobenius. Tá? Então, eu quero ver que essa periodicidade, ela não é um problema real, mas ela causa uma chateação apenas. É um preço que a gente paga por ter tempo discreto, né? Mas a gente precisa entender bem, não só porque nós estamos estudando a teoria básica, mas porque é relevante.
tá? Então, vamos tentar formalizar essa questão da periodicidade. Tá? Então, vamos pensar naquele exemplo do passeio aleatório com a fronteira refletora, tá? Que era irredutível, mas não vale aquela condição do teorema de Perron-Frobenius, né? Que tem aquela condição, ela dizia, essa condição estrela, tem uma potência da matriz tal que todas as entradas são positivas. Para esse não vale, porque se você pegar qualquer estado, Pn de II vai ser zero se o n for ímpar. Você só pode voltar ao mesmo estado em tempos pares, porque ele está sempre pulando para um dos vizinhos no intervalo, tá bom? Bom, então agora vamos tentar entender isso de uma forma mais ampla. Então, dada a minha matriz de transições P, de uma cadeia que eu estou supondo irredutível já, tá? Irredutível quer dizer que todos os estados se comunicam, é possível ir de qualquer estado a qualquer outro, com probabilidade positiva, tá? Então vamos supor isso, e dado um estado I qualquer, que eu fixo aqui, eu vou chamar de J de I, o conjunto dos N pequenos, tais que P elevado a N, a potência enésima da matriz P, de II é positivo. Ou seja, aqueles tempos, tais que têm uma probabilidade positiva de você, saindo de I, estar em I de novo, naquele tempo. Tá? Esse é o Pn de II, quer dizer isso, a probabilidade de xn ser igual a I, dado que x0 era I. Tá? Bom, por definição, o zero está aí, porque a gente, P0 é a identidade. Então, por definição, está aí. Bom, é fácil de você ver, como a gente, o mesmo argumento já usado hoje, um pouquinho antes, que JI é um semigrupo. O que eu quero chamar de semigrupo? Ele tem o zero, J de I está contido no zero, nos inteiros não negativos, ele tem o zero, né, por definição, e se ele tem dois elementos, M e N, então ele também, a soma também está lá. O semigrupo é isso, fechado para a adição. Se M e N pertencem a J de I, M mais N também. É o mesmo argumento de antes, né, porque saindo de I para eu estar em I no tempo M mais N, eu quero fazer esse cálculo, eu posso fazer esse cálculo fazendo isso, né? A soma em J, eu vou para um J qualquer, e do J eu vou para o I. Essa propriedade é simplesmente, se você quiser, o produto da matriz PM com a matriz PN, tá? Coordenada II. Então, eu tenho que somar em J, aquele mesmo esquema de antes. Bom, essa soma é, obviamente, maior ou igual que qualquer um dos termos, e eu pego o termo J igual a I, fica exatamente isso. Então, se cada um desses é positivo, esse aqui também é positivo. Então, é imediato. Então, ele é isso é só uma definição de semigrupo. Semigrupo, se você não lembra, nunca ouviu falar antes, essa é a definição, não importa muito. É só para formalizar, mas não é essencial. Tá? Então, por exemplo, no passeio aleatório com fronteira refletora, o J de um I qualquer é 0, 2, 4, 6, etc. Os pares. Você só pode voltar ao estado nos tempos pares. Tá? Qualquer um. Tá? Bom, eu vou chamar de período do estado I, e vou denotar por D de I, o máximo divisor comum desse conjunto. É um conjunto de inteiros não negativos, vou chamar de D de I o máximo divisor comum. Por exemplo, nesse caso aqui, era o 2. Tá? Porque só tinha os pares. Então, o máximo divisor comum, o 2. Se ele tiver uma posição que contém o 2 e o 3, por exemplo, então o máximo divisor comum vai ser 1. Né? Porque se tem que dividir o 2 e dividir o 3, que são primos entre si, então tem que ser 1. Então, mas por definição, período vai ser isso. O máximo divisor comum desse conjunto J. Então, significa que esse conjunto J, ele vai estar contido no 0, D, 2D, 3D, etc. Por definição de máximo divisor comum. Não tem nenhum divisor maior que ele.
Então, ele está contido aí, mas não precisa ter todos esses elementos, né? Mas está contido aqui nesse conjunto. Aqui ele era igual, mas podia não ser. Tá? Porque aqui você pode voltar em 2 passos. Se você pode voltar em 2 passos, então você pode voltar em 4, em 6, etc. Né? Que a gente não semigrupa. Bom, uma afirmação importante e que, de fato, é puramente algébrica, simples, mas é algébrica, não é probabilística, é o seguinte, sempre você, sendo J e um conjunto assim como esse que a gente tem, semigrupo, você vai encontrar um M, maiúsculo aqui, finito, tal que todos os múltiplos de D com Mzinho maior do que M vão estar nesse conjunto. Ou seja, esse conjunto J de I pode não conter todos esses elementos, mas, a partir de um certo, ele vai conter todos. Isso é uma afirmação, requer uma prova, não é uma coisa óbvia. Tá? Tá? Então, eu não vou dar a demonstração disso aqui hoje, porque acho que, primeiro, porque não é muito, porque não tem nada a ver com probabilidade. Mas, dependendo do tempo, a gente olha. De todo caso, ela está aqui nessas notas, que chamei notas adicionais, N2. Tá? Então, esse é um lema, isso que eu estou falando aí na afirmação, pode ser reformulado dizendo assim, se eu tenho um semigrupo, em 0, 1, 2, etc. E D é o máximo divisor comum desse semigrupo. Então, vai existir um M finito, tal que todo múltiplo de D, Mzinho D, com Mzinho maior do que M maiúsculo, vai estar lá. Tá? Isso é um lema que eu vou deixar a demonstração agora de lado. Vou deixar a demonstração agora de lado, né? Mas ela tem uma consequência importante para a gente, e a consequência que ela vai ter é o seguinte, imagina que o D seja 1. Se o D for 1, então está dizendo que a partir de um certo valor, Mzinho, você tem Mzinho, M mais 1, M mais 2, etc., todos vão estar em J. Daí, não vai ser difícil a gente obter a condição de Perron-Frobenius para as cadeias irredutíveis. Essa é a utilidade desse lema, que a gente quer saber quando que vale a condição de Perron-Frobenius. E a gente vai concluir que o que está incomodando para deixar de valer a condição de Perron-Frobenius é simplesmente essa tal periodicidade que tem aí. Tá? E que, como eu disse, vocês vão ver ao longo do curso, ela, nas próximas aulas, ela é simplesmente uma chateaçãozinha do tempo discreto, ela não é uma coisa fundamental. Tá? O fato que você não pode estar em todo o tempo, mas se você fizer uma média temporal, uma janela finita, você vê a coisa se estabilizar. Tá bom? Mas a gente vai formalizar melhor daqui a pouco. Bom, mas uma coisa que eu preciso dizer sobre esse negócio de período, e que a gente, para fazer sentido, é que uma observação é que se você tem 2 estados que se comunicam, então eles têm que ter o mesmo período. Ou seja, o período é uma propriedade da classe de comunicação. Se I e J se comunicam, então D de I é igual a D de J. Isso é um lema que a prova é super simples, eu vou dar a prova aqui porque ela é simples. Essas demonstrações, elas não são tão essenciais para vocês, tá? Nesse curso. O importante é usar os conceitos para entender probabilisticamente. Mas como a gente está, né, no Instituto de Matemática, a gente deve dar algumas demonstrações para não ficar tudo no ar. Por que se I e J se comunicam, então D de I é igual a D de J? Tá? Então, eu preciso demonstrar isso.
Então, eu vou supor que I e J se comunicam e quero mostrar que DI é menor ou igual que DJ, ou divide DJ, não é mesmo? Tá? Porque aí eu depois inverto, isso aqui é simétrico, então vale também. Como é que eu provo isso? A prova é simples, é puramente algébrica. Tá? Então, como I e J se comunicam, significa que tem um M minúsculo, tal que é possível ir de I para J em M passos. Ou seja, PM de J é positivo. É isso porque I conduz a J. Como J conduz a I também, é possível ir de J para I em N passos, para algum N. Existem M e N. Eu não sei quem são, mas não importa. Bom, como você tem isso aqui, que você pode, saindo de I, chegar em J em M passos, né? Saindo de J, você pode chegar em I em N passos, compondo e usando aquilo que a gente já usou 2 vezes hoje, você pode, saindo de I, chegar em I em M mais N passos. Porque PM mais N de I para I é maior ou igual que isso aqui. Ele é a soma disso quando você soma em J. Né? Aquela coisa que a gente viu lá no começo. Significa que você pode retornar aí em M mais N passos. Isso significa que M mais N é múltiplo de D de I, porque D de I é o máximo divisor comum. Ele é um divisor. Né? Então, ele é múltiplo. Então, D de I divide M mais N. Ou seja, M mais N é um múltiplo inteiro de D de I. É um K vezes D de I. Bom, agora agora é que eu vou fazer o pequeno truque que tem essa demonstração. Vamos supor, o meu objetivo é mostrar que D de I é menor ou igual que D de J, ou D de J menor ou igual que D de I. Quero mostrar que são iguais. Agora, isso está falando do I. Agora, vamos supor que eu tenha um S que esteja em J de J. O que significa isso? Muita anotação no mesmo dia, né? Significa simplesmente que é possível, saindo de J, chegar em J em S unidades de tempo. É isso que é a definição, tá? PS de JJ é positivo. Tá? JI foi definido aqui. Tá? Tem um pouquinho de notação demais hoje, né? Mas fazer o quê? Vamos supor que eu possa, saindo de J, estar em J após S unidades de tempo. Então, você faz a mesma conta que a gente fez antes, você vê que PM mais N mais S de II, né? Aqui eu tenho, saindo de I, eu quero estar em I, depois de M mais N mais S unidades de tempo. Eu posso fazer isso estando em J após M unidades de tempo, saindo de J, eu volto a J após S unidades de tempo, saindo de J, eu vou para I após N unidades de tempo. Isso aqui é maior ou igual a isso, simplesmente porque isso aqui é o produto dessas 3 matrizes. Então, o produto das matrizes eu vou somar aqui nesse J aqui, e aqui vou somar na outra variável, chamemos de K. Então, em vez de estar somando, eu estou pegando um único caminho, vamos dizer. Não é bem um caminho. Eu vou de I para J em M passos, depois eu vou de J para J em S passos, e depois eu vou de J para I em N passos. Se cada um desses pedaços tem probabilidade positiva, eu posso fazer isso com a probabilidade positiva, que é dada por esse produto aí, porque a cadeia a gente calcula a probabilidade assim, porque são probabilidades condicionais. Então, isso vai ser positivo. Isso significa nada mais, nada menos do que dizer que M mais N mais S é um múltiplo de D de I também. Né? Assim como M mais N era um múltiplo de D de I, esse cara também, porque é possível você, saindo de I, chegar em I
está em M mais N mais S passos. Significa isso. M mais N mais S é múltiplo de D de I. Bom, agora você olha A e olha B. Então, esse número é um inteiro vezes D de I. Esse aqui também. M mais N é um inteiro vezes D de I. Você subtrai e você vai ter que S é um múltiplo de D de I. Simplesmente subtraindo, né? Porque tem um K1 e aqui tem um K2. Quando você faz a conta, como esse é maior que aquele, K1 é maior que K2, então você concluiu que o S é um múltiplo de D de I. O que a gente está dizendo é que mas o S era arbitrário. Qualquer que seja o S em J de J, o D de I divide S. Tá? Então, ele é menor ou igual que o máximo divisor comum, porque, por definição, o máximo divisor comum é o máximo. Então, D de I é menor ou igual que D de J, que é o máximo divisor comum desse. Bom, então você provou essa desigualdade. Mas I e J aqui, você pode inverter, né? Porque a relação entre eles é simétrica. Trocando I por J, você tem que D de J também é menor ou igual a D de I, então eles são iguais. Então, isso é uma coisa importante, que diz que o período é uma constante da classe de comunicação. Não pode ter um estado que tenha um período e outro que tenha um período diferente, tá? Então, uma consequência é isso. Se você tiver uma cadeia irredutível, vou repetir aqui, porque é só a definição que eu dei hoje, né? Tinha muitas definições hoje. Irredutível quer dizer que tem uma única classe. Todos os estados se comunicam entre si. Tá? Se tem uma única classe, todos os estados têm o mesmo período, porque período é uma propriedade da classe. Então, eu vou dizer que esse é o período da cadeia, porque só tem essa, tá? O período da matriz P. E uma observação aqui, que coloquei aqui, que eu não tinha escrito inicialmente, aí eu coloquei nas notas lá na aula 4, que eu tinha esquecido. Quando o período for 1, a gente vai dizer que ela é aperiódica, né? Porque 1 é quando não tem período. O período é o menor, tá bom? Então, isso é só um símbolo, uma notação. Vamos olhar alguns exemplos para a gente entender, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente falou na aula passada era o passeio aleatório, né? Eu quero olhar esses exemplos aqui, mas acho que eu desenhei eles aqui do lado. Só que, como vocês já observaram, eu sofro para o meu mouse me respeitar aqui. Eu quero passar para o outro lado e ele não quer. Só um minutinho aqui. Essa barrinha aqui me... Então, vamos olhar aquele exemplo lá. O exemplo que a gente fez na aula passada era aqui na reta, né? Na reta, no segmento, vamos supor aqui. E eu tinha... ou esse aqui, né? Não importa. Esse aqui a gente já cansou de falar, né? Aqui eu tinha esses caras aqui, né? Onde aqui no meio eu tenho probabilidade positiva, meio e meio no caso, e na fronteira eu tenho probabilidade 1, né? Esse aqui é refletor, esse aqui vai para cá com probabilidade 1, esse aqui vai para cá com probabilidade 1, tá bom? E no meio é meio e meio. Esse eu passei aleatório no segmento, né? É como se eu pensasse, o meu grafo é isso aqui, então esse aqui, aquela definição que a gente deu na aula. E vocês têm que realmente é importante que leiam as notas, pelo menos, né? Porque a matéria corre rápido. Então, como esse aqui tem 2 vizinhos, ele está aqui, ele pode passar para um vizinho ou para outro com probabilidade de meio e meio. Como esses da ponta só tem um vizinho, ele vai para o vizinho com probabilidade de 1,
tá bom? Então, quando você está nessa situação, é fácil de ver, né? A gente já viu que você, estando no estado, você só pode voltar em tempos pares. Aqui é exatamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa, a grade em dimensão 2. Então, você tem esses pontos aqui no meio que tem 4 vizinhos, eles podem ir com probabilidade de um quarto dos seus vizinhos, né? Esses aqui tem 3 vizinhos, eles vão com probabilidade de um terço. Esses aqui tem 2 vizinhos, eles vão com probabilidade de meio e meio. Então, se você faz o análogo dessa cadeia que a gente falou, o fronteiro refletor, aqui também é uma cadeia irredutível sem problema nenhum, tá? Tudo é. E também você vai ter essa propriedade, que você, estando num estado, você só pode voltar a esse estado em um número par de passos. Não tem como você voltar numa quantidade ímpar, né? Por que você pode ver? Você divide você viu aí que eu pintei de branco um subconjunto dos vértices e outros deixei pretinho, tá? Então, todo elo tem um vértice branco e um vértice preto. Né? Todos os elos são assim, um vértice branco e um vértice preto. Então, significa que em cada salto você vai sair de um branco para o preto ou de um preto para o branco. Então, você nunca vai poder fazer um passo de branco para branco em um número ímpar de passos, né? Porque você sempre vai estar pulando entre vértice branco e vértice preto. É uma questão da paridade que você tem aqui também, né? Certo? Então, esse é um exemplo que certamente vai ser periódico também com o período 2, como era aquele lá. Nossa, tá? Certo? Então, nesses exemplos aqui, você tem isso. Bom, aqui eu pergunto para você, vamos olhar esse exemplo aqui. Então, aqui é uma coisa parecida com esse outro, né? A diferença é que eu colei os extremos, né? Certo? É como se eu pegasse isso aqui agora e estou colando, né? Estou botando um arco, estou identificando, se você quiser, esse aqui com esse aqui, certo? Então, ficou um anel. Então, se eu tenho um anel, como é que as coisas funcionam? É um pouquinho diferente, né? Certo? Aqui no anel, vamos ver. Então, uma coisa que você observa em qualquer passeio aleatório no grafo é o seguinte: você sempre pode voltar em 2 passos, né? Porque está aqui, você pode ir para o seu vizinho e voltar do seu vizinho. Porque, por definição, passeio aleatório no grafo, você escolhe um dos vizinhos, ao acaso, e vai para o vizinho. Então, aqui, não importa quantos vizinhos você tenha, se você tem uma probabilidade positiva de ir para o seu vizinho, aí o vizinho tem uma probabilidade positiva de voltar para ele, porque é a mesma probabilidade. Não é a mesma probabilidade, mas é positiva também. Tá bom? Então, o grau é no máximo 2, porque você pode voltar em 2 passos. Certo? Em 2 você pode voltar. Bom, a questão é se é 2 ou se é 1, depende, né? Porque você quer saber se todas as possibilidades de voltar forem múltiplos de 2, então o máximo divisor comum é 2, como era esse exemplo anterior. Agora, aqui no nosso, que eu peguei o anel, eu posso voltar em 2 passos, mas eu posso voltar também, eu posso fazer assim, 2 e voltar de novo, 4 passos. Posso fazer assim, sei lá, 6 passos, posso fazer tudo. Mas eu posso voltar fazendo a volta, né? No meu caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 passos. Então, é possível eu voltar em 5 passos.
tem uma probabilidade positiva de eu fazer 5 passos. No caso aí, é sempre meio, 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 porque cada um só tem 2 vizinhos. Significa que o 5 é possível voltar em 5. Então, o D tem que dividir 2 e tem que dividir 5. Como 2 e 5 são primos entre si, o período é 1. Tá? Então, esse exemplo é aperiódico. Por quê? Porque aqui tinha 5. Certo? Aí fica para você refletir mais sobre esses exemplos para ver o que pode acontecer. Tá bom? Se você pegar um anel com par, aí você vê que o anel... Aqui tem ímpar, né? Tem 5 vértices, tá bom? Bom, aí fica aqui para você ver o que seria nesse grafo aqui, parecidinho, só para você ver, tá bom? Então, a observação que você tem, e que tem a ver com o que eu acabei de mostrar, é que D vai ser 2 se só C você tiver numa situação parecida com aquela que a gente fez aqui. D vai ser 2 se só C você tiver isso. Ou seja, o conjunto dos vértices pode ser decomposto em 2 pedaços, V1 e V2, tal que todo elo tem um vértice em V1 e outro em V2. Isso se chama um grafo bipartido, como é o caso aqui na rede em ZD. Né? A rede aqui é em uma dimensão, aqui em 2 dimensões. Você tem esse reticulado par, ímpar, se você quiser chamar, né? Aqui é a soma das coordenadas, em que você tem... E isso é um fato simples de você se convencer, né? Porque se você sempre vai passar de um para o outro, né? Essa observação aqui, o V for V1 união V2, cada elo liga um vértice de V1 a um vértice de V2, então o D vai ser 2. Caso contrário, o D vai ser 1, porque o D é sempre no máximo 2, porque você pode botar em 2 passos, tá bom? Então, uma coisa que eu vou fazer na próxima aula é mostrar o que eu indiquei aqui em cima, a importância desse fato aqui, né? Onde é que está? Está aqui, né? Esse lema. Se você tem um certo período, no caso, se o período for 1, então a partir de um certo múltiplo, todos estão lá. Então, isso vai ser importante para a gente mostrar que, quando a cadeia for irredutível e aperiódica, vale a condição de Perron-Frobenius. Tá? Isso não se aplicava no caso do passeio aleatório que a gente viu no intervalo, porque o período não é aperiódico. Porém, não tem problema nenhum para unicidade da distribuição de equilíbrio estacionário, da probabilidade invariante. O que não acontece é aquela convergência. Porque para fazer a convergência tem que ter uma sutileza, pegar ímpar e par ao mesmo tempo. A gente vai explorar isso, tá? Então, isso vai ser uma das coisas que eu vou fazer na próxima aula. Como eu tenho aqui um tempinho ainda, antes da gente... Deixa eu, talvez, dizer para vocês aqui, embora eu não quero que vocês gastem muito tempo, né? Mas por que isso é verdade? Porque é uma coisa simples da gente fazer, é uma continha que não tem pré-requisito, mas não é probabilística, mas é simples. Não tem a ver com probabilidade, em princípio, né? Se você tem um semigrupo e D é o máximo divisor comum, então, a partir de um certo emisão, todos os múltiplos de D vão estar nesse conjunto, tá? Por que a gente pode... Por que isso é verdade? Eu dei os detalhes de uma demonstração possível nessas notas, e vou só mostrar rapidamente. Tá? Se você quer demonstrar isso, de fato, basta você demonstrar isso no caso que o Dzinho é 1.
Esse divide tudo por D e acabou. Isso aí, esquece. Se você não está muito convencido que basta mostrar o caso D igual a 1, o caso D igual a 1 é o que nos interessa, vamos dizer, para o Perron-Frobenius. Então, podemos pensar assim, tá? Então, deixa eu rapidamente mostrar o argumento, porque aí fica, se alguém quiser ler, vai ficar bem mais simples. Isso aqui está me incomodando hoje. Então, esse lema que escrevi ali. Se você tem um semigrupo, o que quer dizer um semigrupo? Se você pegar dois elementos de J, a soma está lá. Né? E é não vazio, tem o zero, no caso. E D é o máximo divisor comum. Então, vai existir um N0 aqui, tal, que todos os múltiplos de D, com um fator aqui maior igual que N0, vão estar lá dentro. Né? Porque a gente sabe que o J, ele está contido nisso, 0, D, 2D, 3D, etc. Porque D é o máximo divisor comum. Mas aqui está dizendo, na outra direção, vai existir um N0 tal que N0D, N0 mais 1D, N0 mais 2D, todos esses estão contidos em J. Aqui no começo eu não sei, tá bom? Esse N0 que a gente acha para demonstrar, ele não precisa ser ótimo. É 1. Não disse que é o menor, tá? Então eu quero demonstrar esse leminha só porque eu acho que a demonstração é um argumento legal de álgebra e vale a pena a gente, para facilitar quem for quiser ver a demonstração. Então, eu vou demonstrar no caso D igual a 1. E o caso geral você reduz a esse facilmente. Você não esquece o caso geral, vamos pensar no caso D igual a 1. Tá? Eu quero mostrar que a partir de um certo Nzinho, N0, N0, N0 mais 1, N0 mais 2, todos eles estão em J. Tá? Isso significa, no nosso exemplo, que é possível você voltar ao estado I em qualquer número de passos, arbitrariamente grande. Tá. Então, a primeira afirmação que eu vou fazer é mostrar que existe um par de números consecutivos que estão em J. E depois disso eu vou tirar a conclusão. Então, o meu trabalho maior é mostrar isso, que tem um par de números consecutivos. Como que eu mostro isso? Bom, vamos começar com dois elementos quaisquer de J. J é um semigrupo. Tem um ponto, aí eu começo com dois elementos de J. J não é... Claro, se eu dissesse que o J era só o zero, ficava meio ridículo. Eu deveria ter dito um semigrupo não trivial. Tá bom? Se for trivial, não tem muito o que fazer. Tá bom. Talvez aqui nas notas eu deveria acrescentar isso. Um semigrupo não trivial. Faltou. Tá bom. Então, ele tem pelo menos dois elementos. Vamos chamar um elemento de N0 e o outro de N0 mais K. O menor eu vou chamar de N0, o outro eu vou chamar de N0 mais K. Bom, se esse K for 1, é o que eu quero demonstrar. Já demonstrei. Então, não me interessa. Interessa que eu tenho... não interessa, já não tenho o que provar. Se o K for maior ou igual a 2, né? Então, eu tenho dois pontos, um N0 e um N0 mais K. E K é maior ou igual a 2. E o meu objetivo é mostrar que eu vou encontrar outros dois pontos em J com uma distância menor do que K entre eles. E aí eu vou reduzindo até que chega no 1. Certo? É por isso que é uma ideia legal. Então, vamos supor que eu tenho esse K maior ou igual a 2. Bom, como K é maior ou igual a 2,
e o máximo divisor comum de J é 1, significa que tem um elemento de J, que vou chamar de N1, que não é múltiplo de K. Porque o K, sendo maior ou igual a 2, ele não pode dividir todos os elementos de J. Porque o máximo divisor comum é 1. Né? Então, eu pego um N1, que não é múltiplo de K, então significa que quando eu divido por K, né, eu faço N1 dividido por K, vai dar M vezes K mais um R. R é o resto. R sendo um número positivo e menor do que K. M eu não sei, pode ser maior ou igual a zero. Bom, aí você tendo esse N1, você faz essa conta aqui muito simples. M mais 1 vezes N0 mais K é maior do que isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é M mais 1 vezes N0 mais M mais 1 vezes K. Mas M mais 1 vezes K é maior do que N1, né? Porque R é menor que K. Então, esses dois números têm essa desigualdade entre eles. Esse K é maior que esse. Agora, você observa que esse aqui está em J. Esse aqui está em J. Esse aqui também, por hipótese. Como J é um semigrupo, isso aqui está em J, porque é múltiplo do elemento de J. Esse aqui também. Então, você tem dois elementos de J. A diferença entre esses dois pontos, você faz a conta, é esse cara menos esse. Bom, é M mais 1 vezes K menos essa parte aqui vai embora, né? M mais 1 vezes N0 vai cancelar, tá aqui e tá aqui. Então, quando eu fizer esse menos esse, essa parte aqui vai embora. Ficou sobrando isso aqui, M mais 1 vezes K menos N1. E isso nada mais é do que K menos R, né? Porque você vai e coloca N1 o que ele é MK mais R, então o MK vai embora, vai cancelar e vai ficar isso que está aqui, menor do que K. Consequentemente, essa diferença entre você achou dois números em J, que a distância entre eles é menor do que K. Aí você pode iterar esse seu argumento, até que você vai chegar a dois que são consecutivos. Porque tudo que você usou é isso aqui, K maior ou igual a 2. Quando K é 1, já acabou. Então, a gente encontrou, sabe que o J, se o máximo divisor comum dele for 1, ele tem que ter dois consecutivos, tá bom? Então, agora eu tenho meu J, tem dois consecutivos, e eu quero achar um valor, N0, que a gente chamou, tal que a partir dali, todos estão em J. É um truque aqui, tá bom? É um truque, quer dizer, é uma propriedade. Então, eu afirmo que você pode pegar como N0, N ao quadrado, onde N foi esse parzinho que você encontrou, a partir desse procedimento. Quer dizer, eu não estou dando uma demonstração muito... Estou dizendo quem é exatamente. Estou dando um algoritmo, depois de um número finito de passos desse algoritmo, eu chego ao valor. Né? Então, se eu encontrei dois consecutivos, eu vou pegar o quadrado. Eu afirmo que qualquer coisa maior ou igual que o quadrado vai estar lá. Vou fazer a conta. Eu vou escrever esse m, que é maior ou igual que o quadrado, da seguinte forma. M menos n ao quadrado, eu posso dividir por n e escrever assim. Né? Porque m é um número maior ou igual que n ao quadrado, eu posso escrever assim. Onde o k pode ser 0 e o r está entre 0 e n menos 1. Pode ser 0, porque eu podia ser exatamente igual a n ao quadrado. Tá? Então, eu sempre posso escrever assim. Bom, quando eu escrevo assim, eu agora passo o n quadrado para o outro lado e eu vejo que eu estou escrevendo m dessa forma que está aqui. Isso que está escrito aqui é exatamente passar o n quadrado para o lado de cá e fazer a conta. Né? Você vê, ali eu tenho n ao quadrado, que é esse vezes esse, n ao quadrado. Aí eu tinha k vezes n, tá aqui, k vezes n. Aí eu subtraí um r aqui e somei um r aqui.
R vezes N. E aqui tem o 1 e tal. Por que eu fiz isso? Porque, como o K é menor ou igual que N menos 1, né? Esse número aqui é maior ou igual a zero, esse aqui está em J, esse aqui também está em J, por hipótese, então eu estou escrevendo o meu M como um múltiplo de um cara que está em J, mais outro cara que está em J. Então, cada um desses está em J, porque J é semigrupo, então esse está em J também. Então, a gente mostrou que todos esses caras aqui estão em J, a partir de um certo valor. Tá? Você pode me dizer, mas que diabo, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque a gente vai, com esse lema, a gente vai ver que se o período for 1, então vale a condição do teorema de Perron-Frobenius, só por isso. Tá? Então, isso aqui não é... Eu não vou cobrar nunca, obviamente, de vocês demonstrações, mas como eu escrevi esse argumento lá e alguém pode querer ler, então estou esclarecendo aqui. Tá? O que não está tão óbvio, para quem eu não sei se eu estou assumindo que o meu semigrupo é não trivial, certo? Senão fica meio sem graça. Podia ser só o zero. Eu nem sei se os algebristas consideram o caso trivial ou não, porque não é meu... Mas, por via das dúvidas, a gente pega e diz, não trivial. Senão não tem muita graça. Se for só o zero fica meio ridículo, né? Não tinha o que fazer, tá? O zero é quando a sua cadeia só tem um estado, por exemplo, e você fica nele, então, P0 não tem muita graça, tá bom? Bom, é mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente pode... eu posso parar aqui a gravação e a gente pode conversar, ver quais são as perguntas e tal. Deixa eu interromper aqui, que a parte teórica